Olá, eu sou o professor Paulo e hoje vamos iniciar mais uma aula de Sociologia. Nesse bimestre, vamos falar sobre a Sociologia Urbana. Assim, na primeira aula, vamos falar sobre a cidade e o indivíduo. Na segunda aula, segregação e gentrificação. E na terceira aula, o que gera criminalidade. Na aula de hoje, vamos falar sobre a cidade e o indivíduo. Esse tema está no componente curricular do terceiro ano. E no PET de vocês podem acompanhar pela semana 1. Então vamos analisar e avaliar os impactos das tecnologias na estruturação e nas dinâmicas de grupos, povos e sociedades contemporâneos, bem como suas interferências nas decisões políticas, sociais, ambientais, econômicas e culturais. Para a gente iniciar a conversa, precisamos entender que falar da cidade e dos seus impactos na formação dos indivíduos nos remete ao surgimento da sociologia como área do conhecimento. A sociologia procurou entender os conflitos sociais e propor soluções. Então, nós temos que entender que existe uma grande relação entre a sociologia e o surgimento da cidade moderna. Mas a cidade, enquanto organização, ela não surgiu como algo novo, assim como a sociologia. Há relatos de que a cidade surgiu desde o período neolítico, 10 mil anos atrás. Mas desse tempo até hoje, passamos por vários tipos de organização. Mas somente após a Revolução Industrial que as cidades tomaram uma outra dinâmica que passou a ser pensada pela sociologia, porque ela surge nesse momento para entender os conflitos sociais que começaram a surgir nesse momento também. Então, as cidades fazem parte da organização dos seres humanos enquanto sociedade, mas enquanto organização, como a conhecemos, tem sua origem no século XVIII, ou seja, com a Revolução Industrial. Momento em que criou uma nova realidade para a organização social e também os conflitos sociais. Então, nós podemos ver, tanto pelas aulas de história, quando falamos da Revolução Industrial, com o surgimento da máquina a vapor, não foi somente a produção que ficou acelerada, mas a dinâmica das relações sociais também tiveram um impacto. Então, a dinâmica da vida das pessoas também ficaram aceleradas. Então, para ilustrar esse período histórico da Revolução Industrial, nós temos o filme conhecido do Charlie Chaplin, que se chama Tempos Modernos. Então, por meio desse filme, o personagem ele vai ilustrar várias situações que surgiram com o surgimento da máquina a vapor e com a indústria. Então, nós vamos ter a produção acelerada, nós vamos ter a repetição do trabalho, e ali, fora da fábrica, nós vamos ter conflitos sociais, por exemplo, com a polícia, porque era um período onde as pessoas que não estavam trabalhando, mas que estavam desocupadas, eram vistas como marginais. Então, elas ou deviam estar trabalhando ou na cadeia, então elas eram perseguidas por não estarem trabalhando. Ali a gente vê também a organização dos trabalhadores, a busca diária por um trabalho, porque ainda não havia um contrato de trabalho onde garantia o emprego. Então, o filme ilustra de uma forma bem-humorada uma situação trágica que acometia a população naquele momento. E também podemos ilustrar com outro filme que se chama Dance, um grito de justiça. Nesse filme, ele é mais recente na sua produção, retrata situações das fábricas naquele momento onde mulheres, crianças trabalhavam nas mesmas condições que os homens. Então, haviam mulheres grávidas, haviam crianças no meio das tecelagens, e após exaustivas jornadas de trabalho, muitas crianças adormeciam e eram mortas pelas máquinas. E o filme ele ilustra esse período porque mostra que não havia forma de questionar esse sistema.
A população começa a questionar a partir daquele momento. Então, o que nós temos hoje que garante o direito das crianças, dos adolescentes, que eles tenham uma seguridade para que proíbe o trabalho infantil, não existia naquele momento. Então, essas são situações que só foram questionadas e revistas por meio de críticas. Então, a sociologia, ela surge nesse momento para fazer essas críticas naquele momento. Então, entre esses primeiros críticos, há sociólogos que nós chamamos de sociólogos clássicos, porque eles representam um período da sociologia que chamamos de sociologia clássica, porque foram as primeiras pessoas a pensarem uma nova ciência para interpretar a sociedade. Então, entre eles, nós podemos citar o Karl Marx, Max Weber, Émile Durkheim e George Simmel. Entre esses 4 autores, na aula de hoje nós vamos focar em apenas 2, que é o Émile Durkheim e o George Simmel. O Émile Durkheim, ele apresenta uma transformação na sociedade, de pequenas comunidades ou agrupamentos homogêneos para sociedades grandes e complexas. E a divisão do trabalho, por meio da especialização, trouxe um foco no indivíduo em vez do coletivo. Então, nas análises do Durkheim, a gente percebe um fenômeno que hoje nós conhecemos, que a disciplina de geografia também fala, que é o êxodo rural, onde as populações elas migram de um espaço para outro. E acaba que, nessa transformação da sociedade, que Durkheim apresenta de sociedades menos complexas para sociedades mais complexas, havia dinâmicas diferentes. Então, nas sociedades que ele fala que são menos complexas, havia uma organização por meio de uma solidariedade que ele chama de solidariedade mecânica, onde há valores que são comuns para todos os indivíduos por meio da crença, valores familiares, culturais que são comuns e aquela comunidade compartilha. Hoje, nós podemos, talvez, perceber isso em algumas comunidades rurais, algumas comunidades quilombolas, onde há uma organização e há um apego a uma tradição que une aquela comunidade. E essa transformação de uma sociedade menos complexa para uma sociedade mais complexa, nós podemos ilustrar essas sociedades mais complexas por meio dos grandes centros urbanos, onde Durkheim fala que há uma solidariedade orgânica, porque os indivíduos não estão mais organizados por meio de valores, mas tem que se criar uma nova dinâmica. Então, nisso, a divisão social do trabalho que mantém os indivíduos organizados. Nós podemos comparar esse orgânico com o organismo corpo humano, onde cada órgão tem a sua função e desempenha um trabalho para o bem-estar do corpo. E um órgão não pode fazer o trabalho do outro órgão. E na sua individualidade de órgão, ele acaba zelando para o bem-estar. Assim também a sociedade, onde cada indivíduo, por meio do seu trabalho, do seu trabalho social, ele contribui para o bem-estar daquela sociedade. Sendo que, se ele não desempenhar aquele papel de uma forma adequada, ele vai deixar aquela sociedade desorganizada. E o outro autor que nos faz pensar essa dinâmica da cidade, como ele interfere na vida dos indivíduos, é o George Simmel, onde ele notou que na cidade moderna havia uma contradição entre o crescente individualismo das pessoas e a crescente interdependência entre elas. Para que a população acelerasse e os lucros aumentassem, a industrialização capitalista fragmentou a forma como os bens de consumo eram produzidos. Então, nas sociedades modernas, nos grandes centros urbanos, nós temos uma relação mais individualista entre as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, existe uma grande interdependência entre essas pessoas. Para ilustrar, podemos pensar que, se moramos numa cidade grande, eu não conheço todas as pessoas que vivem ali, mas eu preciso do trabalho de vários profissionais.
seja na escola, professores, agentes de serviços, a direção, as pedagogas. Quando eu caminho para a escola, no meu trajeto, se eu vou a pé, eu vou encontrar pessoas que desempenham alguma função. Pode ser um guarda de trânsito, pode ser alguém que zela pela limpeza daquele lugar. Mas se eu preciso de uma condução, eu vou ter contato com o motorista, com o transporte escolar. Se eu fico doente, então vou ter que recorrer ao médico. Então são profissões onde eu não conheço esses profissionais, em muitos casos, mas que eu preciso deles para poder viver bem naquela organização. Então, o Simmel, apesar de ter vivido muito tempo, ele pensou em alguns aspectos que a sociedade moderna estava apresentando, essa organização, e o impacto que isso ia ter na vida dos indivíduos, onde ele fala do conceito de intensificação da vida nervosa, que acaba sendo um impacto, um impacto psíquico na vida das pessoas. Então, como eu falei antes, que com o surgimento das fábricas, com a Revolução Industrial, não foram só as máquinas que começaram a produzir mais, então a gente vê uma aceleração na vida das pessoas que traz consequências psíquicas. Por exemplo, por meio de uma rotina acelerada, onde as pessoas desempenham vários trabalhos, têm vários compromissos e tem uma rotina para ser seguida, então isso acaba trazendo impactos na vida daquela pessoa. Então, ela pode entrar num estado de depressão. Há casos onde a pessoa não sabe lidar com as transformações que levam ao suicídio, que foi um dos trabalhos que Durkheim fez logo que ele começou a pensar esse novo modelo de sociedade. Então, a rotina da cidade, ela começa a afetar as pessoas. E muitas acabam não sabendo lidar com essa dinâmica, que nós podemos falar da cidade grande, por meio dos barulhos, dos sinais sonoros, os estímulos visuais que nós temos o tempo todo. Então, são várias informações que vamos recebendo que isso acaba impactando na vida dos indivíduos, esse modo acelerado. Então, aqui nós temos dois modelos de organização. A dinâmica das cidades grandes, as metrópoles, cria um excesso de estímulos que vão interferindo no modo de vida e no comportamento dos indivíduos. Assim, torna-se perceptível como são as pessoas da cidade grande e das cidades pequenas. Então, se numa cidade grande eu só posso ser reconhecido pelo meu nome completo, pelo meu registro de uma identidade, a dinâmica na cidade pequena é outra. Aqui, por exemplo, em Belo Horizonte, onde eu gravo as aulas, as pessoas não me conhecem nas ruas. Se eu quiser me identificar, eu tenho que apresentar um documento. Se eu vou entrar em um estabelecimento, eu tenho que me identificar sempre, quando há uma organização que procura controlar as pessoas que estão ali. Mas se eu for numa cidade pequena, e muitas pessoas talvez já conheçam isso, eles não vão perguntar seu nome completo, mas vão perguntar sua filiação, seu parente mais próximo. Eu nunca fui em Teófilo Otoni, mas se eu falar que eu sou o neto da dona Neca, a cidade toda vai saber quem sou eu. E eu nunca fui nessa cidade, porque ela é uma senhora que tem mais de 100 anos e vive lá. Então, há dinâmicas de cidades, de algumas cidades que são diferentes de outras. Então, assim, a gente fala que na nossa sociedade moderna nós temos dois modelos de cidades coexistindo. Isso vai depender da dinâmica daquela cidade, com o sistema de produção, principalmente o sistema capitalista. Então, isso traz um impacto que nós devemos pensar. As pessoas que vivem em grandes centros urbanos têm um comportamento diferente de quem vive em cidades pequenas? Será que as relações sociais elas são diferentes? Então, vamos começar a observar isso. Se eu moro numa cidade grande e visito uma cidade pequena, como eu observo essas mudanças? Ou é o contrário, quando eu vivo numa cidade pequena e visito uma cidade grande regularmente, que impacto isso traz para mim? Como eu percebo essas mudanças?
E isso nós podemos também observar no nosso bairro. Como você se relaciona com as pessoas do seu bairro, da sua rua e até mesmo com seus vizinhos. Há lugares onde as pessoas conhecem os vizinhos mais próximos e até mesmo todos os membros que moram na rua e do bairro. Mas, dependendo da organização de onde você estiver, você mal conhece o vizinho ao lado. Então, esses impactos eles são diferentes, essas organizações são diferentes devido ao modelo de sociedade que nós estamos e a organização da cidade no qual nós estamos inseridos. Então, se vivemos numa cidade grande ou numa cidade pequena, isso vai influenciar na nossa relação enquanto indivíduos. E nós temos um outro problema que nós devemos pensar, principalmente nos grandes centros urbanos, que é a questão da mobilidade urbana. Hoje nós temos uma realidade que impacta diariamente na vida das pessoas. Devido ao consumo, muitas pessoas têm o seu carro próprio, uma moto, e isso acaba gerando um excesso de veículos na cidade. Mas as cidades não foram planejadas para um excesso de meios de transporte. Então, como resolver isso? Principalmente quando há um impacto para o meio ambiente. Então, nós, além de pensarmos essa dinâmica da cidade, também temos que pensar o impacto da organização da cidade, como ela foi criada, como ela foi pensada e, no seu dia a dia, como isso está afetando nós enquanto indivíduos e também o meio ambiente. E nessa dinâmica desses impactos, nós devemos pensar também, além do meio ambiente, se essa organização ela também está contribuindo para a desigualdade social. Será que a cidade ela separa as pessoas em estratos sociais? Será que existe, dentro da cidade, uma cidade para ricos e uma cidade para pobres? Então, isso é um tema que nós vamos discutir na próxima aula. Então, na aula de hoje, nós aprendemos a analisar e avaliar os impactos das tecnologias na estruturação e nas dinâmicas de grupos, povos e sociedades contemporâneos, bem como suas interferências nas decisões políticas, sociais, ambientais, econômicas e culturais. Então, se a gente fazer esse resgate do que nós aprendemos hoje, nós vimos que, para entender a nossa sociedade hoje, nós não analisamos apenas do ponto de vista presente. Nós precisamos entender a sua formação enquanto cidade moderna desde a Revolução Industrial. E aquela dinâmica acelerada que começou com as máquinas também afetou na aceleração da vida dos indivíduos, onde eles passaram a ter uma vida mais acelerada, mais agitada. E esses impactos acabam afetando o meio ambiente e eles são maximizados ou minimizados de acordo com as decisões políticas. Então, para aprofundar o tema da aula de hoje, sugiro vocês a relerem o PET de Sociologia, volume 3. Para quaisquer dúvidas, procurem os professores de Sociologia no aplicativo Conexão Escola 2.0. Aprofundem ainda mais o tema nos livros didáticos nos quais vocês têm acesso e nos vemos na próxima aula.